A Record TV está realizando uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado que tenham representatividade no Congresso Nacional. Por ordem de sorteio realizado com os representantes dos partidos, o quarto a ser entrevistado é Vieira da Cunha, do PDT. Natural de Cachoeira do Sul, Vieira da Cunha tem 62 anos, é pai de 4 filhos e atua como procurador do Ministério Público Gaúcho. Filiado desde 1981 ao PDT, em 86 tomou posse como vereador em Porto Alegre, em 94 elegeu-se deputado estadual para o primeiro de 3 mandatos. Foi presidente da Assembleia em 2004, em 2006 foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2010. Em 2014, concorreu ao Piratini, ficando na 4ª colocação. O senhor tem 20 minutos, então, para responder as nossas questões, 6 perguntas. Vamos começar a contar o tempo a partir da primeira resposta. A pergunta número 1 é sobre segurança pública. No seu plano de governo, o candidato aponta deficiências nas práticas preventivas de segurança e critica o fato de a polícia estar distante da comunidade com aquela imagem, vem com aquela imagem de repressora e truculenta. Quero saber como o senhor pretende atuar para reverter este cenário em meio à necessidade de ações ostensivas para combater a criminalidade nas regiões mais carentes, principalmente das grandes cidades. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Um prazer estar aqui conversando com os nossos telespectadores sobre o nosso programa de governo, as nossas propostas. Porque eu sou um daqueles, tenho certeza que a senhora e a senhora que assiste aqui o Balanço Geral também são insatisfeitos com a situação que nós estamos vivendo. Agora mesmo, aqui nos estúdios, eu via essa atrocidade que aconteceu aqui na Cruzeiro, né? Uma cabeça, um outro ali na Zona Norte, no Rubem Berta, um cidadão estendido no chão, as crianças passando pelo corpo. Essa é a realidade. Não é o faz de conta que alguns candidatos estão pintando aí. Agora começou o programa eleitoral, o senhor e a senhora vai ver que tem gente que parece que vive no outro mundo. Aqui no Grande resolveram todos os problemas. Tem um candidato que diz que está tudo resolvido. E os vinculados ao presidente da República dizem que nós vivemos num país que também está tudo excelente. O Brasil mudou, está tudo bem. Agora, as pessoas que estão vendo a vida real, o que foi mostrado aqui, sabem que a nossa segurança pública é o retrato daí, da guerra das facções, o mundo do tráfico, o mundo das drogas, é isso que nós estamos vivendo. Então, o que o Estado do Rio Grande do Sul precisa fazer e no meu governo fará? Nós vamos investir em maior efetivo, tanto de polícia militar como polícia civil. E para combater a violência policial, Gabriel morreu lá com 18 anos de idade, em São Gabriel, há poucos dias. Felizmente, os que fizeram aquela atrocidade já estão presos preventivamente e vão responder pelo crime que cometeram. Mas, se o Estado do Rio Grande do Sul não estivesse agindo com tanta morosidade no atendimento das questões que interessam à população, aquele menino podia não ter morrido. Bastaria que os policiais tivessem câmeras nos seus coletes. Todo policial no meu governo que trabalhar no policiamento ostensivo terá câmeras, porque isso protege um bom policial e evita que os maus policiais pratiquem aquela violência que levou a vida do menino Gabriel. Então nós vamos instalar câmeras nos coletes. Outros estados que já fizeram, Samuel, têm excelentes resultados. Diminuiu drasticamente a violência policial. O policial, ele tem que exercer, claro, com rigor, tá? Com eficiência, a sua função de proteção da população, mas ele não precisa agir com truculência. Ele não pode agir com violência, até porque violência gera violência. Então nós vamos investir na formação dos nossos policiais, integração da Polícia Civil com a Polícia Militar e vamos atuar com rigor no combate a esse flagelo que é o aumento dos feminicídios aqui no Rio Grande do Sul. Só esse mês passado morreram 11 mulheres vítimas de violência doméstica. Morreram porque eram mulheres. Violência doméstica, os homens se achavam dono delas. E elas queriam acabar o relacionamento. E eles dizem, se tu não é minha, não vai ser mais de ninguém. Mas onde é que nós estamos? O que é isso? Nós temos que acabar com essa cultura machista. Por isso, investir em educação, 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 que é a nossa prioridade das prioridades. Mas enquanto nós não formarmos uma nova geração com cabeça,
né, com a igualdade, com respeito às mulheres, porque nós somos iguais, homens e mulheres, nós temos que investir na fiscalização das medidas protetivas, porque 11 mulheres morreram, mas 3 tinham medida protetiva deferida por um juiz. Quer dizer, a mulher denunciou, foi numa delegacia, o Ministério Público pediu medida protetiva, o juiz deu e mesmo assim morreram, covarde e barbaramente assassinadas. Então o sistema de segurança no Rio Grande do Sul não está funcionando, não está protegendo as pessoas como deveria. A minha área é essa, Samuel. Até abril eu era procurador de justiça criminal, atuava perante a terceira Câmara. Sabe o que a terceira Câmara julga? Em segunda instância, homicídios, tráfico de drogas e violência doméstica. Então eu sei do que eu estou falando. E no meu governo nós vamos investir em segurança pública, em proteção da população. Marginal não vai ter vez, vai pagar pelos seus crimes, vão para a cadeia, porque vai haver aqui um sistema de segurança que vai funcionar. Estou assumindo esse compromisso público com a população do Rio Grande. Isso tem que acabar. Não é possível que à plena luz do dia a polícia assista tiroteios, bang-bang, as pessoas se matando e o Estado de braços cruzados assistindo passivamente tudo isso. Não, o Estado tem que cumprir com a sua função. O povo gaúcho tem que ter segurança. Haverá investimentos na área, vai haver mais, voltando à violência doméstica, patrulhas Maria da Penha, existem, mas em número insuficiente. Nós temos que ter mais delegacias especializadas no atendimento da mulher. Enfim, Samuel, um conjunto de medidas está lá no meu programa de governo que nós vamos tomar para que nós possamos viver num ambiente mais seguro. As pessoas têm direito à segurança e investindo em segurança pública, integrando as polícias, investindo em inteligência policial, no planejamento do trabalho, na prevenção, nós vamos chegar lá e vamos diminuir esses índices inaceitáveis de violência que nós, infelizmente, estamos convivendo hoje aqui no nosso estado. Nós temos mais 14 minutos, o senhor tem mais 5 questões. Agricultura, o candidato defende uma série de mecanismos de mitigação, por exemplo, dos efeitos da estiagem, como captação de água da chuva, liberação de barragens, açudes. A gestão pretende investir recursos próprios nesse setor? E quais as propostas para diversificar a nossa produção agropecuária aqui no estado? Samuel, o nosso Rio Grande do Sul é um estado basicamente agrícola. Nós vivemos da agricultura e da pecuária. A agricultura e a pecuária que fazem girar a roda da nossa economia. Quando esse setor vai bem, o Rio Grande vai bem. Quando nós temos, como por exemplo agora, os efeitos de uma estiagem, a nossa economia é fortemente impactada. Claro que nós temos uma indústria, comércio, serviços, tá? Claro que temos a economia digital, que é importante, investir em inovação, tecnologia, mas a agricultura e a pecuária têm que ter um olhar especial, um olhar diferenciado, prioritário do governador. Então nós vamos sim apoiar os nossos agricultores, fazer com que haja linhas de financiamento a juros subsidiados para que eles possam aumentar a sua produtividade. Vamos apoiar principalmente o pequeno agricultor, porque o médio e o grande se defende, mas o pequeno, quando vem uma situação como essa de estiagem, ele não tem para onde correr. Então o Estado tem que estar ao lado dele. E principalmente nós temos um braço do Estado do Rio Grande do Sul que hoje está fraco, que precisa ser fortalecido, que é a nossa Emater. A Emater é uma empresa estratégica, importantíssima, para que nós possamos elevar os índices de produtividade. E ela atua lá junto ao pequeno agricultor, colocando à disposição desse pequeno agricultor ferramentas que fazem com que ele aproveite melhor o seu pedaço de terra, para que ele possa ter mais produtividade, mais renda com a sua atividade. Então, no meu governo, a Emater vai ser fortalecida. Nós vamos fazer concurso, porque há um número de profissionais insuficiente para atender a demanda no estado do Rio Grande do Sul. E, claro, também né, o agronegócio, né, que é responsável, agora estamos aí nas vésperas da abertura da Expo Inter, que vai mostrar a pujança desse setor, ele também será apoiado. E, como tu bem citaste, no nosso plano de governo está exatamente essa questão do combate aos fenômenos climáticos, porque isso é recorrente. Então nós temos que ter um fundo permanente para atender essas calamidades.
para que nós tenhamos um recurso ali à disposição para auxiliar as famílias que são vítimas dessas situações que ninguém domina e que ocorrem recorrentemente. Então o Estado tem que estar preparado para estender a mão a esses produtores rurais quando vem a seca ou quando vem até outro tipo, né, de fenômeno climático, quando vem um fenômeno de outra natureza, que às vezes é uma chuva forte, inundações, enfim, são situações que a gente não domina, mas que ocorrem de tempos em tempos e o Estado tem que estar preparado para dar assistência a essas famílias nessas situações. Questão número 3, tema saúde. O plano de governo do PDT cita a necessidade imediata da reestruturação do IP Saúde. Há remédio a curto prazo para solucionar a crise no órgão que se tornou pública, já iniciando ainda mais ainda? Quanto aos cidadãos que não estão assistidos pelo IP, e aí, quais serão as prioridades na questão da saúde em uma eventual gestão? O problema da saúde é de subfinanciamento. O que quer dizer isso? Que nós estamos colocando na saúde um volume de recursos insuficiente para atender a população, na sua necessidade básica. Por isso que tem essas filas, quando a população precisa de um médico especialista, né? Tem fila quando ela precisa de uma cirurgia, inclusive na área de oncologia, tratamento de câncer, isso aí é inadmissível que isso ocorra. Por quê? Porque a demora no atendimento a um tumor, quando ele é detectado, pode ser o resultado entre a vida e a morte. Então o Estado tem que atuar com mais eficiência. Nós vamos sim reestruturar o IP, colocar no Instituto, né, fazer com que o Instituto tenha uma melhor gestão administrativa. Nós temos que rever a tabela do IP, muitos médicos estão se descredenciando, e são 1 milhão de usuários, inclusive eu. Sou servidor público, sou membro do Ministério Público e sou associado ao IP Saúde, eu sei do que eu estou falando e sei também quais as medidas que nós vamos tomar, né, para reequilibrar financeiramente o IP, a fim de que ele possa atender com qualidade esse universo de usuários que é da ordem de 1 milhão de pessoas. Ora, se o IP atender bem essa 1 milhão de pessoas, 1 milhão a menos que o sistema SUS, que já está com problema, vai ter que atender. E quanto ao SUS, que é onde a maioria da população, né, vai recorrer, que não tem condições de pagar um plano privado de saúde, bom, o SUS, como eu disse, repito, é um problema de subfinanciamento. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Estado e os municípios têm que colocar os recursos que a União, o governo federal, não coloca. E esse problema da defasagem da tabela do SUS é histórico, vem de muito tempo. Ontem, por exemplo, eu estive em Eldorado do Sul e o prefeito Hernani me dizia: Vieira, eu estou tendo que botar 24% do orçamento de Eldorado na saúde. Dobro do que prevê, praticamente o dobro do que prevê a legislação. Diz que o município tem que botar 15%, ele está botando 24%, quase 30%. Por quê? Porque como a União não faz a parte dela, o Estado também não, os municípios, os prefeitos, para atender a população, tem que colocar mais, né, do que exige a legislação. Então, num governo sob a nossa responsabilidade, nós vamos aportar mais recursos nessa área. Esse ano, por exemplo, o atual governo botou só 10,4% do orçamento em saúde, Samuel. Números oficiais que eu fui pesquisar da Secretaria da Fazenda. Ora, nós depois de uma pandemia, com toda essa demanda reprimida, as pessoas na fila precisando de atendimento, e eles não cumprem nem a lei, que diz que tem que botar no mínimo 12%, isso vai acabar no nosso governo. Nós vamos colocar o volume de recursos necessários para que o senhor e a senhora que está na fila, aguardando atendimento, tenha o seu direito constitucional, porque a Constituição diz: saúde é um direito de todos e dever do Estado. E nós vamos cumprir com esse dispositivo constitucional para que a nossa população tenha, na área da saúde, o atendimento que ela precisa e merece. Mais 3 questões, nós temos 7 minutos. Me ajuda com o tempo, candidato. Educação. O senhor foi secretário da Educação até 2018. À época, o programa do setor do Estado, né, o problema do setor já não estava fácil. O que mudou de lá para cá, de quando o senhor era secretário até agora? Quais as demandas mais urgentes para qualificar o ensino público gaúcho e melhorar os índices de aprendizado em um cenário onde as matrículas, a gente vê na rede estadual, estão em queda? Na verdade, eu fui secretário em 2015 e 2016. E em 2015 houve o maior investimento da década em educação. Nós colocamos 33,4% do orçamento em educação no ano de 2015. Nunca houve um volume de recursos dessa ordem aplicado em educação. Exatamente porque nós temos essa convicção de que é a educação que liberta.
É a educação que emancipa, é a educação que transforma. Tivéssemos nós aqui no Rio Grande do Sul a escola pública de qualidade, que no meu governo terá, e não haveria esse problema de segurança. Porque uma escola de qualidade, Samuel, que nós erguemos hoje, é um presídio a menos que nós vamos ter que construir amanhã. Porque essa gurizada vai ficar na escola, vai receber formação, cidadania. Hoje, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Para nossa vergonha. Escuta o que eu vou dizer. Olha a vergonha. Nós, gaúchos, estamos cobertos de vergonha. Porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos o dobro da média nacional de evasão escolar. Significa dizer o quê? Que os nossos adolescentes estão abandonando a escola. E para onde estão indo? Eu sei, porque eu atuava numa Câmara que julga tráfico de drogas. Estão sendo recrutados pelas facções criminosas. Estão aí na guerra do tráfico. Se duvidar do que eu estou dizendo, vão visitar um presídio para vocês vão ver o perfil das pessoas que estão ali cumprindo pena. Isso é um crime que nós estamos fazendo em relação à atual geração. Nós temos que interromper imediatamente esse processo, investir em educação, como eu fiz quando fui secretário de Educação. Eu quero colocar no mínimo 35% do orçamento do Estado em educação, aliás, como manda a Constituição. Artigo 202 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul diz que nós temos que colocar 35% em educação. Nós vamos colocar, vamos fazer concurso público para professores e servidores, vamos investir na infraestrutura das nossas escolas que estão caindo aos pedaços com raríssimas exceções. No meu governo, a educação será a prioridade das prioridades. Quinta questão, economia. O candidato cogita questionar na justiça o julgamento, o pagamento da dívida do Estado com a União, que motivou essa adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal? Cogito não, eu vou questionar judicialmente. Um acordo absurdo, lesivo aos interesses do Rio Grande do Sul. Felizmente, o nosso candidato a presidente da República, Ciro Gomes, já disse que se ele for eleito presidente, essa dívida do Rio Grande do Sul será renegociada. Se nós tivermos a aventura de ter o Ciro presidente, como governador, eu não vou precisar entrar na justiça. Mas se for um que nem esse que está aí, insensível, que nos colocou esse garrote no Rio Grande do Sul durante os próximos 9 anos, aí eu vou ter que entrar na justiça. Como eu fiz quando fui presidente da CE. Eu fui presidente da CE no governo Colares, queriam nos impor um acordo lesivo aos interesses do Estado, eu fui para a justiça. Anos depois, no governo Tarso, o Rio Grande do Sul recebeu de volta 4 bilhões de reais. Porque o então presidente da CE, Vieira da Cunha, não dobrou a sua espinha perante o governo federal. É assim que eu vou agir como governador, defender o teu interesse, povo gaúcho, entrar na justiça contra a União para que nós não levemos daqui os impostos, os recursos que nós pagamos com o suor do nosso rosto lá para Brasília, para depois eles distribuírem para os deputados fazer aí a sua demagogia nas suas comunidades. Não. Nós temos que zelar pelo dinheiro do povo gaúcho. Assim como fiz como presidente da CE, vou fazer como governador. Vou entrar na justiça contra esse acordo lesivo aos interesses do povo gaúcho. Última questão, o senhor tem 3 minutos e 20, pode fazer as considerações finais também no final da sua resposta. Tema livre, vamos falar sobre o seu partido, o PDT. Cogitou-se a possibilidade de o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, representar o PDT nas eleições deste ano. Isso foi discutido publicamente. Com o recuo do dirigente gremista, a legenda chegou a cogitar a hipótese de uma coligação. A realidade, no entanto, é que foi uma candidatura com nomes do PDT. Em caso de eleição, o PDT vai buscar quais alianças? Bom, felizmente nós temos uma coligação com o Partido Avante. O professor Nado é nosso candidato a senador e é do nosso partido coligado. Claro que nós teríamos desejado uma coligação mais ampla. Mas, se eu me eleger governador, eu quero fazer um governo de unidade. Eu estou sendo duro porque tem que ser duro. Porque as coisas não estão bem no Rio Grande do Sul e eu não me conformo de ver os políticos aí vendendo ilusão para o povo, contando lorota. Nós temos compromisso com a verdade. Mas uma vez eleito, se o senhor e a senhora me der essa oportunidade de governar o Rio Grande do Sul, eu me sinto pronto para essa tarefa. Eu tenho mais de 40 anos de vida pública. Fui vereador, deputado estadual, deputado federal, fui secretário de Estado. Exerci vários cargos como dirigente público. Fui diretor-geral do DMLU aqui em Porto Alegre, no governo Colares. Depois fui presidente da CE. Eu me sinto em condições de fazer com que esse nosso Rio Grande, que é um estado próspero, é um estado que tem tudo para ser um estado muito melhor do que esse aí, realmente possa crescer, se desenvolver, gerar emprego e renda para a nossa gente. Eu preciso é da sua confiança. E se eu for eleito governador, vou convidar
todas as forças políticas. Eu quero fazer uma espécie assim de governo de coalizão, de unidade política. Da direita à esquerda, não me importa a opção ideológica, me importa é que a pessoa queira, junto conosco, nós todos darmos as mãos para tirar o nosso Rio Grande do Sul dessa situação vergonhosa em que ele se encontra hoje. O nosso estado do Rio Grande do Sul nasceu para ser líder da federação. Nós já fomos, Samuel, exemplo positivo em todos os campos, a começar pela educação. Como é que a gente pode aceitar hoje ver o nosso estado na situação em que está? Eu não aceito. Eu quero governar o Rio Grande do Sul exatamente porque eu acredito que o nosso Rio Grande pode mais. E eu peço ao senhor e à senhora que me dê essa chance. Eu estou preparado para ser governador do estado do Rio Grande do Sul. Uma vez eleito, vou convidar todas as boas cabeças, todos os quadros mais preparados, de todos os partidos, da esquerda à direita, sem nenhum preconceito de ordem ideológica. Eu quero é que a gente possa dar as mãos, nos unir para tirar o Rio Grande do Sul dessa situação em que ele se encontra. Não é possível que nós tenhamos aí a nossa gurizada sendo recrutada para o mundo do crime, para o mundo das drogas, quando eles deveriam estar lá estudando numa escola pública de qualidade. Eu sou um brisolista. Corre aqui, ó, nessas veias, o sangue brisolista. É o meu primeiro e único partido, eu me filiei ao PDT em 1981, quando eu tinha 21 anos de idade. Hoje eu tenho 62. Estou sempre no mesmo lado, na mesma trincheira. O povo gaúcho me conhece, sabe que eu estou aqui falando a verdade. Eu peço a oportunidade. Muito obrigado, Samuel. Obrigado à Record. Obrigado pela presença. Por essas entrevistas. Obrigado pela presença aqui. Eu te agradeço. Por ordem de sorteio, na próxima segunda-feira vai ser a vez de Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores.